Nós estamos fazendo a obra de Deus lá na Espanha, e agora no dia 31 de janeiro, completou-se 17 anos da nossa chegada na Espanha. 17 anos. Mas, no trabalho missionário, já fazem mais de 20 anos que nós estamos fazendo a obra de Deus. No ano de 1998, nós servimos ao Senhor lá na Venezuela, no extremo norte da Venezuela, perto das ilhas de Aruba, Curaçao e Bonaire, conhecida como as Antilhas Holandesas. E ali, Deus nos abençoou grandemente naquele tempo. Nasceu ali a Rebeca, que é venezuelana de nascimento, e nasceu também lá o Natan. O Caio, e o Caio também, né? O Caio está lá na Espanha, casou. Quem conhece o Caio aqui, levanta a mão direita. Casou, já é pai, irmãos. Então somos avós já, ó. Tá vendo? E graças a Deus. E retornamos ao Brasil, e no ano de 2005 nós chegamos na Espanha. Mas a Espanha estava no meu coração desde o ano de 1992. Então esse ano também está completando 20 anos que eu cheguei pela primeira vez na Espanha. E na época nós trabalhávamos com uma agência missionária chamada Kairos. E o pastor, que era o diretor da missão Kairos, que já está com o Senhor, ele me disse: se você vai à Espanha, então gostaria que você ficasse na base da nossa missão lá em Málaga. E estivemos orando naquele tempo, pedindo direção a Deus, e Deus fala. Quantos creem que Deus fala? E nos preparando para sair daqui de Campo Grande, para esse novo desafio missionário, Deus me deu uma visão. Uma das linguagens que o Espírito Santo usa para falar conosco é sonhos e visões. E naquela visão, interessante que o Espírito Santo sempre contextualiza a sua revelação, muitas vezes com o lugar onde nós estamos. Eu morava em Campo Grande, estava aqui em Campo Grande, e eu sonhei que eu descia a Avenida Júlio de Castilho. Descia aquela avenida com um lençol muito branco, que eu corria a Júlio de Castilho, e de repente aquele lençol ficou amarelo. E desceu uma mão do céu, e aquela mão tinha tintas vermelhas entre os dedos, e pintou umas raias, como umas raias assim, sobre aquele lençol que já era amarelo. E eu continuei correndo, e numa esquina havia um senhor que me gritou, e me disse: por que você está carregando a bandeira da Catalunha, se você não é catalão? E eu respondi: é porque Deus me disse, vai para a Catalunha, estabeleça a minha obra lá e não saia de lá, e eu serei contigo. Eu me levantei naquela manhã, e naquela viagem do ano de 2002, eu cheguei na Catalunha. Eu não conhecia a Catalunha, e eu visitei uma cidade que se chama Tarragona, que está a 100 quilômetros de Barcelona. É uma cidade de 200 anos antes de Cristo, possivelmente a cidade onde o apóstolo Paulo desembarcou, segundo a tradição histórica. E ali tem uma praça chamada Praça Imperial Táraco, e ali estava a bandeira da Comunidade Europeia, estava a bandeira da Espanha, e a mesma bandeira que Deus me mostrou em sonhos, amarela, pintada as listas, de vermelho. Então eu disse: aqui é o lugar onde Deus quer que eu trabalhe. 2005 nós fomos para lá, e começamos o trabalho que começou na nossa casa, com um grupo pequeno. O trabalho cresceu. Nós alugamos um pequeno salão de 100 metros quadrados. 3 anos depois, já não tinha espaço suficiente para aquele grupo. E também na Espanha é diferente o sistema de moradia, porque quase não tem casa, é muito apartamento. E este salão em cima morava pessoas,
E crente grita, né? Gosta de cantar alto, é uma bênção. E os vizinhos estavam sendo incomodados. Então, para não ter confusão com o vizinho, nós começamos a orar. E um dia, no culto, Deus me disse assim: eu vou te tirar daqui. E eu vou te dar um projeto no deserto. Lembrei daquela música do Voz da Verdade antiga, projeto no deserto. Mas que projeto no deserto é esse? E Deus então preparou um outro local para a igreja, um outro salão para a igreja. Andando por ali, encontrei um salão. Eu não sei quantos metros tem esse salão aqui, pastor Eliel. Uns 300 quase, né? Metro quadrado. Então eu encontrei um salão de 400 metros quadrados. E eu disse assim: meu Deus, que salão bom. E pensava que era só a parte de baixo. E o dono da imobiliária me disse assim: olha, são 400 metros embaixo e 400 metros em cima. São 800 metros. E você vai estar num dos melhores lugares dessa cidade. E é uma oportunidade única que você tem para alugar esse local. Mas não tinha nada, era novo, não tinha nenhuma estrutura, não tinha água instalada, não tinha luz. E isso seria tudo da nossa responsabilidade. Então eu orei e Deus falou comigo: você vai estabelecer a igreja aqui. Fui lá, o pastor é muito criativo, né? Tirei umas fotos para os irmãos. Falei: quantos gostariam de ter uma igreja assim? Coloquei uma igreja americana, bem bonita na foto. Quantos gostariam de ter uma igreja assim, bonita, bonitona? Todo mundo: oh, glória a Deus, aleluia. E aí, irmãos, era ano 2008, eu assinei o contrato por 8 anos. E quando eu assinei o contrato, estava começando aquela crise imobiliária mundial. E o presidente Zapatero da Espanha dizia assim: não, vocês fiquem tranquilos que está tudo bem. A Espanha não está em crise, a Europa não está em crise. E quando eu assinei, no outro dia ele disse: ó, está tudo quebrado. Nós vamos entrar numa recessão. E de repente eu vi aquele grupo de irmãos ficando desempregado dentro da igreja, uma situação terrível, empresas quebrando. Olha, foi difícil. Eu lembrei quando Deus disse assim: eu vou te dar um projeto no deserto. E eu tive uma opção de entregar tudo ou de continuar. E nós então assumimos uma postura: não podemos voltar atrás. Sim ou sim, aqui é vencer ou vencer. E Deus nos deu graça, Deus enviou recursos, Deus enviou pessoas. E hoje todo esse salão está reformado, com salas embaixo e com um grande templo, que eu creio que sentados nós podemos ser mais ou menos umas quase 300 pessoas. E o nome do Senhor tem sido glorificado. Esse local ainda não é nosso. Eu tenho entregado nas mãos de Deus, porque eu tenho falado: não é nosso, mas pode ser, porque Deus pode fazer. Amém? Então, a obra missionária, ela começa difícil, torna-se impossível e depois é feita. Começa difícil. Tem um momento que você fala: está muito difícil, porque você sai do seu país, você deixa a sua nação, você cruza uma outra fronteira, você tem que aprender outra língua, você tem um período de adaptação cultural. Lá na Catalunha, o primeiro idioma é o catalã. Rebeca, o Natan, quando eles chegaram na escola, foram todos educados em catalão. O espanhol, enfim, uma cultura totalmente diferente. Você tem que vencer essas barreiras culturais. Lá na Espanha você não vai encontrar igrejas com 5.000, 6.000 pessoas, templo para 10.000 pessoas, como temos aqui no Brasil. Você pode viajar 30, 40, 50 quilômetros sem encontrar uma igreja evangélica, porque somente 1% da população é evangélica. Em outros lugares da Europa,
Como nos países nórdicos, nós temos uma igreja que é uma outra visão, uma outra revelação que Deus nos deu, que está lá no norte da Holanda, já é outra realidade. Foram países protestantes que hoje perderam a fé. Perderam a fé. Países que outrora nos deram tanto. Por exemplo, a Bíblia que nós lemos aqui, a versão João Ferreira de Almeida, o Antigo Testamento foi publicado na cidade de Roterdã, na Holanda, quando João Ferreira de Almeida morou lá na Holanda, 1626. E outros grandes missionários europeus, como os nossos pais na fé, Daniel Berg, Gunnar Wing e outros, que cruzaram os oceanos para virem para cá, simplesmente aqueles grandes templos, aquelas grandes estruturas, hoje elas estão sendo vendidas, se convertendo em hotéis, restaurantes e mesquitas. Isso é um alerta para nós também, de que a igreja é mais que uma estrutura, de que a igreja é pessoas. Diga amém. Então, nós estamos trabalhando assim, pregando praticamente onde ninguém está pregando, como diz o apóstolo Paulo, mas com essa certeza de que Deus, Ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. O continente europeu é um continente extremamente necessitado do Evangelho de Cristo, de um reavivamento. Muitas pessoas pensam assim, eu sei que você não pensa, que quem está na Europa, ou quem está lá nos Estados Unidos, por exemplo, quem é um missionário, quem não quer ser missionário na Europa, né? Vai lá na África para ver se é bom ser missionário lá. Não, eu já estive na África também. Eu acredito assim, que Deus, Ele nunca se equivoca, nunca erra. Deus, Ele te planta em um determinado lugar, com um propósito, com um objetivo. Mas não existe campo fácil. Todo lugar é de luta, é de desafio, porque eu aprendi uma coisa, que o problema das pessoas e da humanidade é o mesmo, é o problema do pecado. Mas nós temos essa certeza de que quando pregamos o Evangelho, que é o poder de Deus, já a responsabilidade já não é nossa, mas sim de Deus, porque Jesus continua salvando, diga amém. Jesus continua curando, Jesus continua batizando com o Espírito Santo e com fogo. Jesus continua chamando pessoas, Jesus está vivo. E vem uma geração forte, determinada a mudar as circunstâncias. Deus está levantando jovens em outros lugares do mundo que nós nem imaginamos, uma geração que está tão comprometida com Deus. Eu tinha uma preocupação no meu coração pelos meus filhos, porque muitas vezes eu vi os movimentos aqui, os grandes congressos, como da UMADEMATES, as conferências, né? Os grandes eventos aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E nós lá, 17 anos, no mesmo lugar, na mesma igreja, eu vi a Rebeca crescendo, o Natan crescendo, eles nos ajudando, fazendo a obra de Deus. A Rebeca toca no louvor, o Natan dirige o louvor na igreja, e eu sempre dizia: Deus, eu gostaria que eles tivessem uma experiência assim com outros jovens também, pudessem participar de grandes eventos. Aí começou a vir a pandemia, né? Tocou o mundo, e um dia o Natan falou assim: olha, existe uma escola de discipulado, chamado Greenhouse, Dunamis Movimento, e eu gostaria de participar lá. Então ele fez as inscrições, e então eles cancelaram tudo por causa da pandemia. Passou o ano passado, não teve o evento, e esse ano a Rebeca teve a oportunidade de participar. Ela ficou 15 dias lá com aquele japonês, como que ele chama mesmo? É o Teo Hayashi, esse mesmo, cara bom. Tiveram lá 15 dias, ela esteve lá, voltou na segunda-feira, contando que foi extraordinário. Havia quantos jovens, Rebeca, lá? 400 jovens,
21 países representados. Você pode dizer, em plena pandemia, irmão, só Deus pode fazer isso. Então Deus está fazendo algo extraordinário. E eu quero te dizer que eu e você fazemos parte disso. Que não existe nada impossível para o Senhor. Que Deus é um Deus de crescimento. Que Deus nos chamou para o crescimento. Quantos creem assim? Que esse é tempo de crescer. Que esse é tempo de multiplicação para o povo de Deus. Nós estamos sendo convocados, chamados pelo Espírito Santo para viver esse tempo, que é o tempo marcado pelos últimos dias da igreja aqui nessa terra, em que nós vamos ver coisas extraordinárias do Senhor. Vamos crer que Deus vai revolucionar as nossas vidas, vai revolucionar o nosso entorno, a nossa família, a nossa igreja e a nossa sociedade. Se você crê nisso, diga amém. Dê um forte aplauso ao Senhor nessa noite. Se esse aplauso é para Cristo, pode ser mais forte. A Ele, somente a Ele, seja dado a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Quero compartilhar com vocês um versículo da palavra de Deus. Este é o segundo culto que eu estou pregando. É isso mesmo, é 6:55 já, pastor? É isso mesmo? Meu Deus do céu! E agora, Jesus? Gênesis capítulo de número 35. Se você puder ler comigo, versículo de número 11. Eu vou dar 3 pistas aqui, mais ou menos aqui, sobre o crescimento. E daqui a pouco eu vou pregar ainda em outro culto. 8 horas eu tenho que pregar em outra igreja. Gênesis 35:11 diz assim: disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Em outra versão disse: cresce e multiplica-te. Esse texto, esta palavra foi dado a Jacó, e é um recordatório para Jacó, o neto de Abraão. Esse mesmo Abraão que era detentor de uma bênção que ia estender-se por todas as gerações, a bênção do crescimento, a bênção da multiplicação. Deus disse a Abraão: o que eu coloco sobre ti não será somente para ti, será para toda a tua descendência. Agora passaram-se os anos, vem uma nova geração. Jacó está vivendo um momento de transição na sua vida, e Deus mesmo se apresenta para ele, para que ele pudesse recordar essa promessa, a promessa do crescimento, a promessa da multiplicação. Queridos irmãos, esse é o desejo de Deus para você, esse é o desejo de Deus para a sua igreja. O desejo e o propósito de Deus para nós é ver o nosso crescimento, o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento integral, em espírito, alma e corpo. Muitas vezes nós pensamos que Deus somente está interessado em uma ou outra área da nossa vida, na área do crescimento, mas Deus está interessado no nosso crescimento integral. E o crescimento que Deus preparou para nós é uma ação direta do Espírito Santo de Deus em nós. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio na ação do Espírito Santo de Deus na igreja. O Espírito Santo não é uma chama de fogo
Ele é como fogo, Ele é intenso, Ele arde, Ele é água, Ele é vento, e Ele toma esses símbolos para falar da sua ação em nós. Quando Jesus estava com seus discípulos aqui na terra, Ele estava ao lado dos seus discípulos, caminhando com seus discípulos. Quando Jesus começou a ensinar sobre o Espírito Santo, Ele disse para os seus discípulos: se eu não for, o Espírito Santo não poderá vir. Mas se eu for, eu enviarei o Consolador, para que esteja convosco. O Consolador, a palavra grega para ele é parakletos. A preposição grega para significa ao lado de. Por isso que falamos, né? Paralelepípedos. Pedra ao lado de pedra. O Espírito Santo, Ele está ao nosso lado. Não somente ao nosso lado. O Espírito de Deus é Deus que habita dentro de nós. Vem aqui, pastor Eliel. Quando Jesus estava aqui na terra, Ele caminhava ao lado dos seus discípulos. Diga amém. Ele podia ensinar os seus discípulos todos os dias, mas chegou aquele momento que ele disse: eu vou para o Pai. Houve uma preocupação. E agora, se Ele for, quem estará conosco? E Jesus disse assim: olha, eu não os deixarei sozinhos, órfãos. Eu enviarei o meu Espírito para que esteja em vós. Então, quando Jesus estava com seus discípulos, Ele andava ao lado dos seus discípulos. Agora Jesus, Ele já não anda ao lado de nós, Ele anda em nós, através do seu Espírito Santo. Significa que onde você colocar a planta dos seus pés, ali você tem a ação do Espírito de Deus em você e sobre você. E essa ação é uma ação transformadora, poderosa, que provoca em você crescimento. Obrigado, pastor. O crescimento da igreja é uma ação clara do Espírito Santo em nós. Quantos estão crescendo aqui? Se você está crescendo plenamente no poder do Espírito Santo, olha aqui para mim, você tem que estar melhor que ontem. Você está melhor que ontem? Você não pode dizer: mas hoje eu estou mal. Não, eu estou melhor que ontem, porque eu estou crescendo, estou avançando. Esse crescimento é um crescimento natural e sobrenatural. Natural porque à medida que você caminha, que você anda, é como uma criança que vai sendo alimentada, que vai sendo cuidada, e você não precisa dizer para ela assim: olha, você tem que crescer, cresça rápido, porque o seu crescimento é natural e depende do cuidado que ela está recebendo. Se ela está sendo bem cuidada, naturalmente ela vai crescendo, vai amadurecer, vai se desenvolver, vai multiplicar. Processo natural da vida. E isso também é transferido para a vida do crente, do discípulo de Cristo. Você está nele, você está crescendo nele, você está avançando nele. Cada dia você está melhor. Amém. Porque você está recebendo dele. É uma ação poderosa do Espírito Santo, que agora representa Jesus que está em nós. Não precisa muita coisa. Isso é natural e sobrenatural. É um estilo de vida. Na igreja primitiva foi assim. Lá em Atos capítulo de número 11, versículo de número 19 a 20, você pode ler na sua casa que a igreja crescia e se multiplicava, que havia um relacionamento, que havia saúde na igreja, e quando há saúde, há crescimento, há vida. O apóstolo Paulo entendeu esta visão de multiplicação e de crescimento,
E ele disse ao seu filho na fé: Timóteo, que você recebeu de mim, diante de muitas testemunhas, você também encarga, você transfere a homens fiéis, que sejam idôneos para capacitar a outros. Ou seja, você vai recebendo, você vai crescendo, e à medida que você vai crescendo, você vai dando, você vai compartilhando, e quem recebe também vai dando, vai compartilhando, e então há multiplicação. Esta corrente de multiplicação, esta corrente de crescimento. Mas existe algo interessante no ministério do Senhor Jesus, em que é muito forte, porque ele nos dá um princípio tremendo sobre o poder da multiplicação, o poder do crescimento. Ele havia pregado todo um dia, havia como 5.000 pessoas diante dele, e não é fácil pregar todo um dia. Eu não sei se você já pregou todo dia para 5.000 pessoas, eu nunca preguei para 5.000 pessoas todos os dias, ensinando, mas Jesus fez isso. E quando chegou a tarde, ele olhou para aquela multidão, imagine isso, de 5.000 pessoas, e disse para os seus discípulos: nós não podemos despedir as pessoas com fome, nós temos que alimentar essas pessoas. Aqueles discípulos olharam para Jesus e disseram: impossível, impossível. Com 200 denários ou com muito dinheiro, e se tivesse, quem sabe, todas as padarias abertas aqui, nós não podíamos fazer nada. E Jesus disse: dá-lhe vós de comer. E a Bíblia nos diz que dentro desse momento tão complexo, vem Andrés, ou André, o irmão de Pedro, trazendo um menino com alguns peixinhos e alguns pães de cevada, não era nem de trigo, nas suas mãos. E o André disse: Jesus, eu encontrei aqui esse menino, e ele está trazendo esta merenda aqui, esses peixinhos, esses pães de cevada, mas que é isso para tanta gente? E Jesus então tomou aqueles pães, aqueles peixinhos, e olhando para o céu, agradeceu, diga amém. E ele pegou então aquele pão, diz o texto, nas suas mãos, ele quebrou, ele rompeu aquele pão nas suas mãos, e ele disse aos seus discípulos: diga para que eles se sentem em pequenos grupos sobre esta grama, e vocês se coloquem aqui diante da multidão de 5.000 pessoas. E agora vai acontecer o melhor aqui. Então ele pegava, olha aqui para mim, ele pegava do pão, rompia o pão e entregava na mão dos discípulos. E os discípulos entregavam na mão das pessoas que estavam sentadas. E conforme eles iam entregando, iam dando, aquele pão ia se multiplicando. Essa é a primeira multiplicação. Houve outra multiplicação, e Jesus falou para os discípulos da seguinte forma: vocês têm que tomar cuidado com o ensinamento dos fariseus, porque o ensinamento dos fariseus é como o fermento. Quantos aqui fazem pão? Levante a mão. Quem sabe fazer um pãozinho aí? A minha esposa faz um pão, irmão. Usamos o quê? O fermento, sim ou não? Em espanhol, la levadura. O fermento, ele não faz a massa crescer. O fermento não multiplica a massa. O que o fermento faz é a massa inchar. Então Jesus disse para aquelas pessoas: o meu ensinamento é diferente do ensinamento dos doutores da lei,
porque o ensinamento deles produz inchaço, ou seja, não produz transformação, não produz crescimento, não produz multiplicação. Eles iam nas sinagogas, nos templos, ouviam, aqui e saía aqui. Por isso que Tiago escreveu que a palavra de Deus, ela tem que ser enxertada nos nossos corações, que não podemos ser somente ouvintes da palavra, senão praticantes da palavra, para que nós não sejamos enganados por falsos discursos. Então, Jesus está dizendo: o meu ensino, a minha doutrina, que é ensino, não é para inchar as pessoas, não é para que as pessoas possam dizer: eu já conheço. Não, o meu ensino é para quebrar, é para romper. O que Jesus fez? Ele quebrou o pão, rompeu o pão. Olha aqui para mim. Quando nós quebrantamos o nosso coração, quando nós entendemos que Ele é tudo em nós, e que sem Ele não somos nada, então nós damos a oportunidade para que o Espírito Santo de Deus que está em nós produza crescimento e multiplicação. É necessário romper. Ele disse: se a semente que cai ao solo, se ela não morre, ela não pode dar fruto. Mas se ela morrer, ela vai produzir frutos em 30, 60 e 100 por um. Você está entendendo? Eu creio que Deus quer fazer algo muito grande com você e comigo. Eu creio que o processo de crescimento já está profetizado, porque está profetizado aqui nas Escrituras: cresce e multiplica. Mas é necessário romper. É necessário tirar a armadura da religião. Porque nossos pais nos ensinaram muito bem. Todos nós que estamos aqui sabemos como funciona uma igreja, sim ou não? Como são os cânticos, como é a liturgia do culto. Lá na Holanda eu estive numa igreja que eu comecei a olhar para as cadeiras, e as cadeiras tinham o nome das pessoas. E eu fiquei pensando, que interessante isso, né? Ou seja, se eu sentar aqui, o que vai acontecer se eu sentar nessa cadeira? Uma tradição. Então aquela pessoa está dizendo: esse é meu lugar, você não ocupa esse lugar aqui. A minha mãe, que foi desse ministério 40 anos, ela também tinha o seu lugar. E o dia que ela chegava ali, se alguém sentasse no lugar dela, ela, 40 anos aí. Você se acostuma com o lugar que você senta. Você se acostuma, nós nos acostumamos, nós criamos uma tradição. E muitas vezes, não estou dizendo que a tradição não é boa, ela é boa. Mas a tradição muitas vezes pode nos atar, pode nos amarrar. E nós podemos perder o novo de Deus na nossa vida. Mas quando você abre o seu coração e diz: eu sou esse pão que precisa ser quebrado, eu sou essa semente que precisa morrer, e eu estou pronto, Senhor, para que o Senhor me molde, me forme, me transforme conforme a sua vontade. Espírito Santo, seja realidade na minha vida. Você está abrindo um precedente para viver algo novo e extraordinário.
tudo muda, tudo se transforma. Então esse tempo é o tempo que Deus deseja que eu e você abrimos mais nosso coração para Ele. Que o Espírito de Deus possa estar falando nos nossos corações. Que você possa se avaliar e eu também dizer que áreas da minha vida eu não estou dando espaço para que o Senhor produza crescimento. E eu vou dizer um segredo para vocês. Quando você está crescendo, geralmente você não vê. Sabia disso? Hoje eu cheguei e fui ver as minhas sobrinhas que tinham anos que eu não via. Eu disse, nossa, como você cresceu. Verdade, eu cresci tanto assim, cresceu? Você cresceu. Porque quando você está descendo, quando você está fazendo com que o teu eu, os teus desejos, as tuas necessidades se tornem insignificantes diante da glória de Deus, quando você está abrindo o seu coração, quando você está rompendo, quando está permitindo que Jesus realmente seja Senhor da sua vida, você cresce. E as pessoas que estão ao teu redor começam a notar a diferença. Como ele está crescendo, como ela está crescendo. Você deseja que isso seja uma realidade na sua vida? Você deseja crescimento? Olha, o que Deus pode fazer com você é extraordinário. Deus pode revolucionar a sua vida. Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer: cresça e multiplica-te. A sua descendência será uma descendência abençoada. Os teus filhos serão abençoados. O melhor de Deus está por vir sobre a sua vida. Eu quero que você vá para casa nesta noite com esta imagem de Jesus levantando aquele pão e quebrando aquele pão. E aquele pão então foi multiplicado. Se multiplicou tanto que sobrou 12 cestos cheios. Nunca vai faltar. Pelo contrário, será em abundância para a glória e o nome do Senhor. Gostaria de orar com você. Tem um tempo, sei que as horas passaram muito rápido. Mas vamos pedir para que o Senhor tire todo inchaço da nossa vida, toda a autossuficiência da nossa vida. E vamos pedir ao Senhor, seja Senhor da nossa história, seja Senhor da nossa vida. E quando Ele nos tocar, a única coisa que possamos dizer: importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Quantos creem assim? Se você quiser se colocar de pé, levante suas mãos aos céus. Eu declaro sobre a tua vida crescimento. Eu declaro sobre a sua vida multiplicação. Eu declaro sobre a sua vida um tempo novo. Um tempo extraordinário. Aí vem o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite ocupe todas as áreas da sua vida. E que todo aquilo que te preocupa, que produz em seu coração nesta noite ansiedade, desespero, medo, seja quebrado, seja destruído na autoridade do nome de Jesus. E o Espírito de Deus, que é revelação, que é profecia, que está aqui nesta noite, Ele está dizendo a esta igreja, a esta congregação: é tempo de crescer, é tempo de transformação,
É tempo de quebranto. É tempo de restauração. Não há nada, absolutamente nada impossível para Deus. Eu não quero dizer para você agora que o avivamento virá. O avivamento já está aqui. Porque onde está alguém que está com fome e sede de Deus, aí está o avivamento. Você vai sair por aquelas portas nessa noite, rompendo com todas as barreiras visíveis e invisíveis, sabendo que você é detentor da bênção do crescimento, que você é detentor da bênção da multiplicação, que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. Em o nome de Jesus, meu Deus, vem sobre o teu povo, vem sobre a tua igreja nesta noite. Sopra o teu vento agora, restaura todas as coisas, restitui, faz de novo, restitui agora, Senhor.